Na manhã de 19 de novembro de 1942, às 7h30, eu dei a ordem que fechou o cerco. Não pessoalmente, não com um gesto dramático, nem com uma frase histórica. Eu peguei um telefone de campanha, confirmei que as posições de artilharia estavam prontas e disse uma palavra em código que os planejadores do Estado-Maior soviético haviam escolhido semanas antes: Urano. O que aconteceu nos 90 minutos seguintes foi exatamente o que eu havia calculado durante 4 meses em mapas que cobriam 3 mesas inteiras num bunker fora de Moscou. 300.000 soldados alemães ficaram completamente cercados. Meu nome é Dmitry Volkov. Fui coronel do Estado-Maior do general Zhukov durante a Operação Urano. Tinha 38 anos naquela manhã. Hoje tenho 99. E o que vou contar não é uma história de vitória. É uma história sobre o que significa saber com precisão exata quantos homens vão morrer e apertar o botão a si mesmo. Antes de contar o que aconteceu naqueles 90 minutos, preciso contar quem eu era antes deles. Não era um herói, era um matemático. Filho de um professor de física de Leningrado que me ensinou desde criança que o mundo obedece a equações. Que se você souber as variáveis corretas e aplicar o método correto, o resultado é inevitável. Que a única diferença entre um bom cálculo e um mau cálculo é a qualidade dos dados que você coloca dentro dele. Entrei para o Estado-Maior em 1938, 34 anos. Minha função era planejamento operacional, não combate, não liderança de tropas. Eu ficava nas salas dos mapas, calculava linhas de avanço, estimava tempos de movimento, projetava necessidades logísticas. Era o homem que transformava intenções em números e números em ordens. Em julho de 1942, Zhukov me convocou pessoalmente. Não havia apresentação, não havia protocolo. Ele apontou para um mapa do setor de Stalingrado e disse 4 palavras. Me diga o que vê. Olhei para o mapa durante 2 minutos em silêncio. Vi o que qualquer analista treinado teria visto. O 6º Exército Alemão estava avançando para Stalingrado com os flancos expostos. Os flancos eram defendidos por exércitos romeno e italiano, aliados com equipamento inferior e moral comprometido. A retaguarda alemã era vulnerável em 2 pontos específicos que os mapas tornavam óbvios. Disse a Zhukov o que via. Ele acenou com a cabeça e disse: agora me diga quanto tempo precisamos para aproveitá-lo. O que Zhukov não me disse naquele momento, o que eu só descobriria semanas depois, era que Stalin já havia aprovado uma versão preliminar do plano antes mesmo de me convocar. Eu não estava sendo consultado. Estava sendo recrutado para executar uma decisão já tomada. O bunker ficava a 8 metros abaixo do nível da rua. O ar lá dentro tinha uma qualidade específica que aprendi a reconhecer nas primeiras semanas. Denso, sem circulação, carregado com um cheiro de papel, tinta e o suor acumulado de dezenas de oficiais que haviam passado semanas naquele espaço sem ver luz natural.
As lâmpadas de tungstênio projetavam uma luz amarela que tornava os mapas nas paredes parecerem documentos antigos, mesmo quando tinham sido impressos naquela manhã. Passei 46 dias consecutivos naquela sala. Meu trabalho era calcular o tempo de movimento das divisões blindadas soviéticas pelos setores norte e sul do saliente alemão. Cada divisão tinha uma velocidade média em terreno aberto, uma velocidade reduzida em terreno difícil, um consumo de combustível por quilômetro, uma necessidade logística diária. Eu transformava esses números em linhas no mapa. As linhas se encontravam num ponto específico a leste de Stalingrado, num vilarejo chamado Kalash. Quando as linhas se encontrassem em Kalat, o cerco estaria fechado. Calculei esse momento com precisão de horas. O que não estava em nenhum dos meus cálculos era o número de alemães que estariam dentro quando isso acontecesse. Esse número eu escolhi não calcular. Durante 46 dias, escolhi não calcular esse número. Isso também é uma decisão. Zhukov leu o plano completo em silêncio durante 40 minutos. Eu estava sentado do outro lado da mesa, com meu caderno aberto na página em branco, pronto para registrar correções. A sala estava aquecida por um único radiador no canto, que rangia a intervalos irregulares. Afuera nevava. A primeira neve do inverno, ainda fina, que cobria as janelas com uma camada translúcida que filtrava a luz cinza de outubro. Zhukov fechou o documento. Olhou para mim. Disse que o plano estava correto, mas que eu havia subestimado a resistência alemã no setor sul em aproximadamente 30%, que precisávamos de mais uma semana de preparação antes do lançamento, que a janela de tempo para fechar o cerco antes que os alemães pudessem reagir era de 72 horas no máximo. Depois disso, o elemento surpresa estaria perdido e a operação se tornaria uma batalha de atrito que não podíamos vencer naquele momento. Anotei tudo com minha letra regular. Então Zhukov disse algo que não anotei. Disse que quando o cerco fechasse, os alemães dentro dele teriam duas opções: render-se ou morrer, e que Hitler não permitiria a rendição. Olhei para a página em branco do meu caderno. Não escrevi nada. Na noite antes do lançamento da Operação Urano, fui ao meu quarto no alojamento do Estado-Maior e abri o caderno na última página usada. Eram 11 da noite. Afuera, a temperatura havia caído para menos 18 graus. Amanhã de manhã, 1000 canhões soviéticos abririam fogo simultaneamente ao longo de uma frente de 400 quilômetros. Eu havia calculado cada posição de artilharia, cada linha de avanço, cada ponto de encontro das colunas blindadas. Sabia exatamente o que ia acontecer. E naquela noite, pela primeira vez em 4 meses de planejamento, calculei o número que havia evitado calcular. Escrevi no caderno: estimativa de forças alemãs no interior do cerco projetado, 300.000 homens. Fiquei olhando para esse número durante um tempo que não soube medir. Depois fechei o caderno e na manhã seguinte dei a ordem. O que aconteceu com esse número nos dias seguintes
é o que nenhum manual de planejamento militar ensina a processar. O cerco fechou em 71 horas. 1 hora antes do prazo que eu havia calculado como limite máximo. Os 2 braços blindados soviéticos se encontraram em Kalash na tarde de 23 de novembro, exatamente como as linhas no mapa haviam previsto. O círculo estava fechado. 300.000 alemães estavam dentro. Eu recebi a confirmação por rádio às 16h47. Escrevi no caderno: Urano concluído, cerco estabelecido. Hora 16h47. Data 23 de novembro de 1942. Eram 6 palavras e 2 números. Depois fiquei sentado na frente do caderno aberto durante um tempo que não soube medir, porque não havia nada mais para escrever. O plano havia funcionado com uma precisão que qualquer oficial de planejamento consideraria um resultado perfeito. Cada divisão havia chegado ao ponto correto no tempo correto. Cada linha do mapa havia se convertido em realidade com uma fidelidade que raramente acontece entre o papel e o campo de batalha. Era um trabalho perfeito. E dentro desse trabalho perfeito havia 300.000 homens que agora não tinham para onde ir. 3 dias depois, recebi um relatório de inteligência sobre a reunião do Estado-Maior alemão no interior do cerco. O relatório havia sido obtido por interceptação de comunicações. Não era completo, mas era suficiente para entender o que estava acontecendo do outro lado. Os alemães tinham uma janela de ruptura. Tinham as divisões e o combustível para tentar sair nas próximas 48 horas, antes que consolidássemos as posições defensivas ao redor do cerco. Levei o relatório imediatamente a Zhukov. Ele leu em silêncio. Depois me perguntou quanto tempo precisávamos para fechar a janela de ruptura de forma irreversível. Calculei na hora. 48 horas com as unidades disponíveis. 72 horas com margem de segurança. Zhukov deu a ordem de acelerar a consolidação. O que eu não sabia naquele momento era que do outro lado do cerco, num bunker alemão, um coronel chamado Baumann estava documentando a mesma janela sendo fechada de dentro. E que Hitler já havia tomado a decisão que tornava tudo isso irrelevante. No dia 24 de novembro, recebi um segundo relatório de interceptação. Este era mais completo que o anterior. Nossa inteligência havia conseguido capturar fragmentos de comunicações entre o quartel-general de Hitler e o comando do 6º Exército no interior do cerco. Não era a transcrição completa. Era suficiente. Hitler havia ordenado que o 6º Exército permanecesse em Stalingrado, sem evacuação, sem ruptura do cerco. Stalingrado seria defendida até ser resgatada por uma força exterior. Fiquei olhando para esse fragmento durante um longo momento. Não porque me surpreendesse, porque confirmava o que Zhukov havia dito em outubro, que Hitler não permitiria a rendição, com uma precisão
que transformava uma previsão em fato documentado. O homem que comandava o maior exército do mundo havia acabado de entregar 300.000 soldados numa armadilha da qual não havia saída militar possível. Levei o relatório a Zhukov. Ele leu, dobrou o papel, devolveu para mim sem dizer nada. Depois, disse uma única frase. Disse: "Então já sabemos como isso termina." Eu escrevi essa frase no caderno com a data e a hora. Era minha função documentar o que era dito nas reuniões operacionais. Escrevi a frase de Zhukov com a mesma letra regular de sempre. Mas desta vez, não passei para a próxima linha imediatamente. Fiquei olhando para aquelas 6 palavras durante um tempo que não soube medir. Então já sabemos como isso termina. Fiquem comigo, porque o que aconteceu nos 68 dias seguintes dentro daquele cerco, o que os números que eu havia calculado significaram em termos de vidas reais, de homens reais, de cartas que nunca chegaram e de nomes que nunca voltaram, é a parte que nenhum manual de planejamento militar consegue preparar um homem para carregar. Eu calculei tudo com perfeição, e isso é exatamente o problema. No dia 31 de janeiro de 1943, Friedrich Paulus se rendeu ao Exército Vermelho. Eu recebi a confirmação às 7h45 da manhã, num bunker fora de Moscou. Era uma mensagem de 3 linhas. Número de prisioneiros estimado: 91.000. Comandante capturado: Marechal de Campo Friedrich Paulus. Status da operação: concluída. Abri o caderno. Escrevi a data, a hora, o número de prisioneiros. Depois fiz algo que não havia feito em nenhum momento dos 4 meses anteriores de planejamento e execução. Calculei a diferença. 300.000 alemães haviam entrado no cerco em novembro. 91.000 saíram em fevereiro. A diferença era 209.000 homens que haviam morrido dentro do perímetro que eu havia desenhado no mapa durante 46 dias consecutivos num bunker subterrâneo em Moscou. 209.000. Escrevi esse número no caderno. Era minha função documentar. Era o que eu sabia fazer. Era o único instrumento que eu tinha para processar o que estava olhando. Mas desta vez, ao lado do número, escrevi uma segunda coisa. Escrevi: homens. Não baixas. Não perdas. Não unidades eliminadas. A linguagem do planejamento militar tem um vocabulário específico para não dizer o que as coisas realmente são. Eu havia usado esse vocabulário durante 4 meses sem questionar porque era o vocabulário correto, o vocabulário profissional, o vocabulário que permitia fazer o trabalho sem que o trabalho te destruísse enquanto o fazias. Naquele dia, escrevi a palavra errada: homens. Zhukov me convocou naquela tarde para a revisão final da operação. Sentamos na mesma sala onde ele havia lido o plano completo em outubro. O mesmo radiador rangia no canto. A janela agora
Mostrava o inverno russo em plena força, neve pesada, céu branco, visibilidade zero. Zhukov disse que a Operação Urano havia sido executada com precisão exemplar, que o planejamento havia funcionado além das expectativas, que eu receberia uma condecoração formal nas próximas semanas. Eu ouvi tudo isso. Depois perguntei se podia fazer uma observação que não estava no relatório oficial. Zhukov olhou para mim durante um momento. Disse que sim. Disse que dos 91.000 prisioneiros capturados, os relatórios preliminares de inteligência indicavam que a maioria não sobreviveria ao cativeiro soviético, que as condições dos campos, o inverno, o estado físico dos prisioneiros após 2 meses de cerco tornavam a sobrevivência improvável para a maioria. Zhukov ficou em silêncio durante um longo momento. Depois disse que eu havia cumprido minha função com distinção e que estava dispensado. Saí da sala. No corredor, parei. Abri o caderno na página do número 209.000 e ao lado da palavra homens, escrevi mais uma coisa que não estava em nenhum protocolo operacional. Escrevi: eu sabia. Sobrevivi à guerra. Sobrevivi à União Soviética. Sobrevivi a décadas de silêncio sobre o que havia feito e o que havia sabido antes de fazê-lo. Não foi coragem, foi longevidade. São coisas diferentes. Depois da guerra, trabalhei como professor de matemática aplicada numa universidade em Leningrado durante 23 anos. Ensinei estudantes a transformar problemas complexos em equações manejáveis, a identificar variáveis, a calcular resultados com precisão. Era exatamente o mesmo trabalho que havia feito no bunker em Moscou, com a diferença de que os resultados dos meus alunos eram notas numa folha de papel, não números num caderno de operações militares. Guardei o caderno de Stalingrado numa mala de couro debaixo da cama durante 40 anos. Não o joguei fora, porque jogar fora seria uma forma de mentir. Não o li, porque ler seria uma forma de confirmar o que eu preferia manter impreciso na memória. Em 1983, minha filha encontrou a mala enquanto arrumava o apartamento. Perguntou o que era. Disse que era documentação de guerra. Ela não perguntou mais nada, e eu não disse mais nada, e a mala voltou para debaixo da cama. Mas naquela noite, abri o caderno. Procurei a página do 31 de janeiro de 1943, o número 209.000, a palavra homens, a frase eu sabia. Tudo estava lá com a mesma letra regular de sempre. Data, hora, número de registro no canto superior. A documentação perfeita de algo que não deveria ter sido documentado com tanta perfeição. Minha filha tem 62 anos agora. Ela não sabe o que está escrito naquele caderno. Talvez seja melhor assim, talvez não seja. Depois de 99 anos, ainda não sei a resposta. 99 anos. E em 99 anos,
Aprendi que a matemática não tem consciência. Os números não sabem o que representam. Uma equação não sente o peso das variáveis que contém. Quem sente sou eu. 209 mil homens, calculados, cercados, mortos ou capturados, com uma precisão que qualquer oficial de planejamento consideraria um resultado exemplar. Eu sabia antes de dar a ordem, sabia o número, sabia o que o número significava. Sabia que do outro lado do cerco havia homens com cartas que não haviam enviado, com filhos que não haviam visto, com nomes que ninguém pronunciaria mais depois de fevereiro de 1943. Sabia tudo isso. E dei a ordem a si mesmo, porque era minha função. Porque a guerra não pergunta se você está de acordo. Porque havia um plano aprovado por Stalin e um general chamado Zhukov esperando minha confirmação, e 1000 canhões posicionados ao longo de 400 quilômetros esperando a palavra em código. Urano. Uma palavra. Uma ordem. 209 mil homens. Se esse testemunho chegou até você de um jeito diferente, é porque ele é diferente. No próximo episódio, você vai ouvir a mesma história do outro lado do cerco. Um coronel alemão do Estado-Maior que estava dentro de Stalingrado quando o anilo fechou, que documentou cada ordem, cada decisão, cada mentira de Hitler sobre o resgate que nunca chegou. Ele também tinha um caderno. O que ele escreveu nele é o oposto do que escrevi eu.